O Internacional, depois da mudança do preparador de goleiros, pode ter um novo goleiro como titular? O Kehler pode ganhar alguma chance? É no vídeo de hoje que eu vou te explicar essa situação. Além disso, eu vou te dar mais informações envolvendo a negociação de Nahuel Bustos, que o Inter tem até o próximo sábado para conseguir fechar com o jogador. Caso contrário, o jogador pode ficar fora da Conmebol Sul-Americana e logo o Inter desista de contratar o jogador. Além disso, eu também vou te trazer informações sobre Brian Rodrigues, algo que muito vem me perguntando. Depois da liberação do Los Angeles, o jogador poderia vir para o Internacional? O Inter que já tentou de uma forma ativa esse jogador por mais de 2 janelas de transferências. Será que o interesse ainda continua? Essas e muitas informações tu confere ainda no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional. Seja muito bem-vindo. E só antes de começar, não esquece de deixar o teu gostei, que é o que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar a cada vez mais pessoas, ajuda muito o desempenho na performance do canal também quando tu deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez, ou se tu já assiste os vídeos no canal, mas tu ainda não é inscrito, aproveita e aperta o botãozinho vermelho embaixo de se inscrever, que é muito importante, tá bom? Outra coisa que eu quero te falar é que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes. Um comprimido dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra, beleza? Vamos começar então aqui com as principais informações desta quarta-feira. O Inter que treina novamente pela manhã, já focando para o jogo contra o Atlético Mineiro no próximo domingo às 4 horas da tarde. O Inter que deve ter algumas voltas para essa partida, como eu já venho falando para vocês, do Fabrício Bustos, do René, do próprio Rodrigo Moledo, já deve retornar para esse jogo, mas a principal dúvida que fica é em relação nessa saída que teve dos preparadores de goleiro. Bom, nesse momento quem está treinando, os goleiros do Internacional é o do Sub-20 Leonardo Martins. E muitas pessoas me perguntaram, depois da saída do Daniel Pavan, se poderia ocorrer uma troca no gol do Internacional, se o Mano Menezes poderia promover daqui a pouco o Kehler como titular. É algo que muitas pessoas vêm perguntando, principalmente depois das últimas falhas que o Daniel teve contra o Colo-Colo, contra o Palmeiras, no gol impedido do Palmeiras, o Daniel falha no gol, e muitas pessoas me perguntam se pode haver uma troca no gol do Internacional. Eu vou falar a situação de momento para vocês. A tendência é que o Kehler continue ainda como reserva e o Daniel ainda continue como titular. O Mano Menezes não vai trocar o goleiro, a não ser que realmente o Daniel comece a falhar em todos os jogos, comece a vazar demais de um jeito escandaloso. O Inter já trocou o preparador de goleiros, principalmente pensando na melhora dos dois goleiros, que hoje é o Kehler e é o Daniel. O Inter já está pensando nessa possível melhora dos dois goleiros agora com essa troca que ocorreu agora no caso dos preparadores de goleiro, E a tendência é que o Daniel continue como titular e o Kehler ainda continue como reserva, beleza? Passando agora para outra informação, eu quero te falar, que o Inter tem até esse próximo sábado, dia 30 de julho, para inscrever atletas para a Conmebol Sul-Americana. Apesar da janela de transferências estar aberta até o dia 15 de agosto e o Inter poder contratar até o dia 15 de agosto, a data está um pouco melhor, porque o Inter tem até o dia 30, ou seja, o próximo sábado, para anunciar os jogadores para inscrever para a Conmebol Sul-Americana. Caso contrário, esses jogadores anunciados depois não poderão jogar as quartas de finais, a semifinal e a final. O que isso significa? Que o Inter tem até o dia 30 para anunciar um centroavante. Hoje é quarta, dia 27 de julho. Ou seja, o Inter tem quarta, quinta e sexta para conseguir fechar com esse centroavante. 3 dias, cerca de 72 horas. Caso contrário, o Inter vai sem centroavantes para a Sul-Americana e vai ter que contar com Alexandre Alemão, Matheus Cadorini e David, que são as 3 possibilidades que o Mano Menezes tem hoje para ser o centroavante do Internacional. E aí eu já emendo para vocês como que está ocorrendo a negociação envolvendo o Nahuel Bustos, jogador do Manchester City. O Inter já fez uma proposta de empréstimo com opção de compra de uma temporada para o Manchester City. A negociação dentro da direção do Inter tem um certo otimismo que possa fechar. O problema nesse momento nessa negociação é o tempo, porque o jogador, como a janela de transferências em outros lugares no mundo ainda estão abertas, como Itália, Alemanha, Espanha, Inglaterra, o jogador ele pretende continuar no futebol europeu. Só que o Inter corre contra o tempo para poder escrever esse jogador. E o Inter quer a resposta do Nahuel Bustos ainda nessa semana.
E o Nahel Bustos, ele quer esperar o fechamento da janela europeia para, se ele não conseguir achar um clube lá, ele poder vir para o Internacional. Por isso que nesse momento essa negociação está muito complicada. Apesar de ter um certo avanço em relação ao Internacional com o Manchester City, precisa ter um avanço também com o Internacional com o atleta. O atleta precisa querer vir para o Internacional de uma forma bem rápida, porque eu volto a falar para vocês, o Inter tem até sábado para escrever o atleta no bid, colocar esse atleta dentro da Sul-Americana, mandar para a Conmebol os documentos desse jogador, tudo isso num prazo de 3 dias, sendo que a negociação ainda não está nem perto de terminar. Então o Inter está correndo contra o tempo para conseguir fechar com esse centroavante. O Inter ainda espera fechar com um centroavante antes do dia 30 de julho, assim como pretende fechar pelo menos com um lateral direito e talvez com mais um lateral esquerdo para também o fechamento da Conmebol Sul-Americana. Nada adianta o Inter, depois do fechamento da Sul-Americana, começar a anunciar jogadores, porque o que a direção está mais pensando nessa temporada é com o título da Sul-Americana. O Inter não acredita que possa ganhar o Campeonato Brasileiro, por estar na 7ª colocação, a 9 pontos do líder, que é o Palmeiras, que tem um grande grupo, tem outros clubes que também estão na parada no Campeonato Brasileiro, então a direção acredita que a principal chance de título nessa temporada seja a Conmebol Sul-Americana. E esse título só vai ocorrer caso o Inter ainda consiga alguns reforços, porque tem grandes equipes ainda, né, que estão dentro da Sul-Americana, como por exemplo o São Paulo, que hoje, teoricamente, em nomenclatura, é mais time que o Internacional, beleza? Passando para mais um assunto, eu quero te falar sobre o Brian Rodrigues. Muitas pessoas ainda vêm me perguntando sobre o Brian Rodrigues, sobre essa possibilidade dele vir, né? O Los Angeles, né, que é o clube do Brian, vem anunciando vários jogadores, anunciou o Bale, anunciou o Chiellini, tá para anunciar o Luis Suárez, então eles estão anunciando bastante jogadores e o Brian Rodrigues meio que tá escanteado por lá. E o Los Angeles, ele quer liberar o jogador. Só que o Los Angeles, ele apenas quer vender o jogador e não quer emprestar o jogador. Ou seja, dois clubes estavam tentando até o Brian, o Santos e também o Botafogo. O Santos desistiu na negociação depois que descobriu que só aceitam vender. E o Botafogo ainda está no negócio tentando pegar um empréstimo de compra com compra obrigatória. O negócio ainda está ocorrendo, mas é um negócio muito difícil. E eu quero responder aqui de uma forma bem simples para vocês. O Internacional, nesse momento, não é a prioridade do Inter. Como eu falei, o Inter está correndo contra o tempo a fechar com o centroavante. E não dá tempo, nesse momento, de negociar com uma posição hoje que o Inter não precisa, que é um caso de um ponta. Hoje o Inter nas pontas tem o Pedro Henrique, tem o Wanderson, tem jogadores já interessantes. Não precisa de mais um outro ponta. Até precisaria, mas não é uma carência total do Inter. A carência do Inter hoje é o ataque. E é nisso que a direção do Inter está se concentrando. E a direção vai se focar no atacante, no lateral direito, para depois decidir se ainda precisa contratar outras posições. Se der tempo, ainda anuncia outras posições. Mas assim como disse o presidente Alessandro Barcelos numa entrevista coletiva, a tendência que o Inter traga nessa janela de transferências seria só um atacante e um lateral direito. Se ocorresse alguma outra negociação, seria por oportunidade de mercado. Caso contrário, o Inter só vai fazer uma ou duas contratações só para melhorar o seu elenco. Nada muito grande. Então por isso que o Brian Rodrigues não deve vir para o Internacional, beleza? Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, espero ter gostado. Deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ative aqui o sininho de notificações. Não esqueça de me dirigir aqui no primeiro link da descrição e adquirir agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, beleza? Então um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e fui!